Fala, meus queridos! E aí, tudo em paz? Vamos dar continuidade aí ao curso de Química Orgânica, aula 3, tranquilo? Então, pessoal, assim, progredindo, né? Nós paramos na nossa última aula, tá? Falando sobre o quê? Sobre a química, a evolução, né? Tá? Falamos ali sobre a teoria do vitalismo, né? Ou teoria da força vital, tá legal? Vimos que Friedrich Wöhler derrubou a teoria da força vital, né? Ao sintetizar o cianato de amônio, né, em laboratório acidentalmente, ele descobriu que poderia produzir um composto orgânico a partir de um inorgânico e vice-versa. Poderia migrar de um composto orgânico para um inorgânico. Então, a partir desse momento, os pesquisadores da época passaram a acreditar numa outra percepção, de que a matéria orgânica poderia ser sintetizada em laboratório. E, a partir daí, a quantidade de material orgânico conhecido, tabelado e produzido artificialmente, foi lá para cima, e a nossa sociedade teve um ganho muito grande e enorme com isso, a partir da síntese, né? Do entendimento de que se poderia sintetizar novas substâncias em laboratório. Tá legal? E aí vimos também o quê? Que essa química orgânica ela tem elementos primordiais que formam as moléculas, né? Tá legal? E esses elementos são chamados de elementos organógenos. Quem são? Carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, tá? Paramos nesse contexto. Aí vimos o quê? Vimos a cada situação, né, particular de cada um deles, né, a situação do carbono, a situação do nitrogênio, a situação do oxigênio, o hidrogênio, né? Quantas ligações covalentes eles fazem no máximo. Então, lembrando, carbono faz no máximo 4 ligações covalentes, sendo 4 simples, uma dupla, 2 simples, 2 duplas, uma tripla e uma simples. O nitrogênio só faz 3, podendo ser 3 simples, uma dupla e uma simples, ou uma tripla. O oxigênio só faz 2 ligações covalentes, podendo ser, tá aqui, ó, uma dupla, certo? Ou aqui, ó, uma dupla ou 2 simples, né? Tá legal? Beleza? Aqui eu tenho do nitrogênio a tripla, certo? Mas lá na frente nós vamos ver que há outros elementos que são incorporados na química nesses compostos, que é o fósforo e o enxofre. Mas, apesar deles estarem presentes, eles não são considerados organógenos, tá? Organógenos são aqueles elementos que estão presentes em todos os compostos orgânicos, né? Ou então em 99% dos compostos orgânicos. O enxofre e o fósforo estão presentes? Estão, mas nem todos, né? Em determinadas classes. Então, eles não são considerados organógenos. Cuidado, que já foi questão de vestibular, né? Certo? Então, prosseguindo, né? Ó, essas ligações do carbono, né? Essa particularidade aí do carbono, certo? Com relação às suas 4 valências, né? Nós dizemos que o carbono ele pode fazer no máximo 4 valências, tá? E aí vem um termo chamado tetra. Tetra quer dizer 4. Tetravalente. Nós dizemos que o carbono ele é tetravalente, tá? Então, o que é ser tetravalente? É poder fazer no máximo, 4 ligações covalentes. Nada mais, nada menos. Tá legal? Tranquilo? E um pesquisador, né, que se debruçou sobre essa situação do carbono foi o Kekulé. Na verdade, ele é um químico alemão, tá aqui, ó, Friedrich August Kekulé. Tá? Estudou as principais características do átomo de carbono e explicou as propriedades em forma de 3 postulados. Então, o Kekulé ele foi ali um grande pesquisador da química orgânica
e o seu foco central foi o carbono, porque o carbono é o elemento central da química orgânica, é o que dá o esqueleto das moléculas, né? Então, a partir disso aí, ele estudou suas propriedades e criou e formulou 3 postulados. Vamos ver cada um deles para que nós possamos entender os postulados de Kekulé, que também é questão de prova, tá? Nos vestibulares e nos Enems, certo? Então, geralmente eles estão, ali eles fazem uma questãozinha, pegadinha, envolvendo ali os postulados de Kekulé. Então, você tem que conhecer, tá? Antes de aprofundar aí os estudos na química orgânica, né? Essa ciência maravilhosa. Então, vamos lá. Primeiro postulado de Kekulé. O carbono é tetravalente, tá? Muito simples, ó. Como o átomo de carbono possui 4 elétrons na última camada, ele tem 4 valências livres e pode fazer 4 ligações covalentes, formando moléculas. Desta forma, o átomo fica estável. E aí, nesse momento, ele não é mais um átomo isolado, ele agora faz parte de quê? De um conjunto, de uma molécula, né, galera? Tranquilo? Então, os átomos, quando fazem a ligação covalente, eles completam o octeto, se estabilizam, mas agora é que? Formando uma molécula. Então, entendam, uma molécula aqui, ó, CH4. Vamos ver o nome desse composto lá na frente. C dupla, C dupla e 4 ligações simples com hidrogênio. Isso aqui também é outra molécula. Isso aqui é uma molécula de um gás, isso aqui é outra molécula de outro gás, e aqui é outra molécula de outro gás. Ambas as 3 moléculas possuem um equilíbrio, né? Possuem uma estabilidade. Se quebrar, Alexandre, professor, pode quebrar essas ligações? Pode ser rompida? Pode. E toda reação, seja ela qual for, combustão, né? De absorção de fóton, não importa, absorção de calor, ação de um catalisador, não importa. Ela vai quebrar essas ligações, os átomos vão se libertar, né? Vão se separar desses compartilhamentos de elétrons, vão ficar momentânea milésimo de segundo livres e vão correr para uma nova condição de estabilidade. Tá legal? Aqui eu tenho o metano, aqui eu tenho o eteno e aqui eu tenho o etino, tá? Tranquilo? Mas o primeiro postulado é sobre o carbono e ele fala que o carbono é tetravalente. Tranquilo? E lembre-se que toda molécula ela está numa condição, os átomos estão numa condição de estabilidade e toda molécula é um conjunto, é uma unidade estável, tá? Pronto, vamos aqui para o segundo postulado. Ele diz assim, o carbono tem 4 valências livres. O que é ter 4 valências livres? É ele possibilitar fazer, no máximo, 4 ligações com qualquer outro átomo, certo? Que esteja, naquele momento, querendo se estabilizar eletronicamente, né? Está ali na reação, está dentro do contexto reacional, tá? E aí, isso aí vai gerar uma condição, ó. O átomo de carbono tem 4 valências livres. A posição do heteroátomo não difere os compostos. Tá? O que é um heteroátomo? Hétero quer dizer desigual. E átomo, né, é um átomo desigual. Lógico, né? Tá? Então veja aqui, ó, essa situação. Quem é o heteroátomo? É o cloro. Tá? Ele é desigual nesse contexto aí, né? Tá legal? Beleza? Mas lá na frente a gente vai aprofundar esse conceito de heteroátomo. Então, nesse caso aí, o foco é o cloro. Veja, o cloro está nessa posição, girei a molécula, dei uma rotação de 180, né, de 90 graus, ele veio para essa posição. Eu dei outra rotação de 90 graus, o cloro veio para essa posição. Dei mais outra rotação de 90 graus, ele veio para essa posição. Não mudou nada. Por quê? Porque toda ligação simples, galera, não importa. Simples, carbono-cloro, simples, carbono-hidrogênio, não importa. O comprimento da ligação é o mesmo. Então, isso quer dizer que, ao rotacionar a molécula, o composto continua sendo o mesmo.
e vamos aqui aprofundar o conceito. Uma molécula de uma substância gasosa, ela tem livre, né? Nós aprendemos desde o primeiro ano que os gases, as moléculas têm liberdade, né? De trânsito, né? De transitar. Ela rotaciona em torno de si, ela gira translacionalmente, então ela fica livre ali para fazer o seu balé, né? Nos espaços livres. Então, mudando o giro, a posição da molécula, não vai mudar a molécula, tá? Então, vamos lá. O carbono é tetravalente, ele possui 4 valências livres, segundo o postulado, e essas valências são iguais. O que é que eu quero dizer iguais? Toda tripla ligação carbono com alguém, ela tem o mesmo comprimento. Toda dupla ligação carbono com alguém, ela tem, tá, o mesmo comprimento. O que é que eu estou querendo dizer? Vamos voltar aqui. Pronto, aqui, ó. Aqui eu tenho uma dupla carbono-carbono. Essa dupla tem um comprimento que é igual a essa dupla aqui, ó, carbono-oxigênio. Tá? Então, a dupla ligação do carbono é a mesma da dupla ligação carbono-carbono. E se ele fizesse aqui uma dupla carbono-nitrogênio, seria também o mesmo comprimento. Então, as ligações simples que o carbono faz com qualquer outro átomo têm o mesmo comprimento. As ligações duplas que o carbono faz com qualquer outro átomo têm o mesmo comprimento. E as ligações triplas que o carbono faz com qualquer outro átomo também têm o mesmo comprimento. Tá? Aqui, ó, eu tenho carbono fazendo tripla com nitrogênio. Então, um elemento da família 5A, o fósforo. Se o fósforo se ligasse aqui com carbono, ele também ia fazer uma tripla. E essa tripla carbono-fósforo teria o mesmo comprimento. Tranquilo? Então, segundo postulado, as 4 valências livres conferem mesmos comprimentos para cada uma delas. Tá legal? Pronto, agora vamos lá. Terceiro postulado de Kekulé. Vamos aqui. O carbono forma cadeias carbônicas. Esse aqui é tão importante quanto os outros, tá? Porque nós vimos o quê? Que cada molécula ela possui um esqueleto. A substância orgânica ela possui um esqueleto e a coluna, a vértebra desse esqueleto são os átomos de carbono. Ó, os átomos de carbono agrupam-se entre si formando estruturas de carbonos ou cadeias carbônicas, galera. Isso só é possível por conta das 4 valências livres do carbono. Então, ele é muito versátil em fazer novas ligações, né, com outro átomo. Então, ele não está ali à toa. Tem um porquê. Tá legal? Em termos de estabilidade eletrônica, tem um porquê, né? Tá? Então, observa aqui, ó, essa molécula. 1, 2, 3, 4. Isso aqui é a molécula do gás de cozinha, que nós chamamos quimicamente, o nome científico é gás butano. Tá? Depois a gente vai ver, aprender aí por que é butano, mas isso aqui é o gás butano, a molécula do gás de cozinha, o gás butano. Então veja quem é a cadeia central, quem é o esqueleto central, o átomo de carbono. Tranquilo? Então os 3 postulados de Kekulé. O carbono é tetravalente, o carbono possui, né, 4 valências livres, certo? E o carbono é o quê? Ele forma cadeias carbônicas. Ok? Tranquilo? Pronto. Agora vamos adiante aqui, ó. Essas cadeias, elas vão ter representações específicas, tá? Que a gente vai nomeá-las. Nós vamos nomeá-las. E depois nós vamos classificá-las. Primeiro, essa representação aqui, ó, em que eu tenho os átomos né, indicando aqui, ó, os bastões, né, vou chamar isso aqui de segmento, ó. É um segmento de reta, tá? Não é uma seta, porque seta tem aquela, né? Não é uma seta, é um segmento, é um pequeno segmento. E esse segmento, cada um deles, ele é chamado de ligação simples. Isso significa o quê? Um emparelhamento de par eletrônicos. Isso aí não é novidade, tá? E tem o mesmo comprimento, todos eles, tá? Então, toda ligação simples, ela tem o mesmo comprimento. E a mesma força de ligação entre os elétrons. Tá legal, pessoal? Pronto. Então, quando eu pego esses átomos e coloco
o compartilhamento de par eletrônico entre eles, representado por esses tracinhos, aí eu digo que essa molécula, do jeito que está representada, eu tenho a fórmula estrutural plana. Tá? No livro de vocês, o livro didático, nesse capítulo, tá? Tem falando sobre isso, ok? Quando eu vou omitir as ligações, veja aqui o que foi que houve agora, ó. Eu estou representando a mesma molécula de forma diferente, mais simplificada. Nós só mantivemos aqui, ó, a ligação covalente carbono-carbono. Essa ligação pertence a esse carbono da direita, quanto também pertence a esse carbono, desculpa, pertence a esse carbono da esquerda, como também pertence a esse carbono da direita. Então, nessa cadeia aqui, nós só mantivemos aqui, ó, a ligação entre os carbonos. E omitimos o quê? As ligações carbono e hidrogênio. Por quê? Porque nós aprendemos que hidrogênio só faz ligação simples, só faz uma ligação com carbono. Então, eu posso simplificar isso aí na hora que eu for escrever uma reação química. Eu preciso colocar a fórmula estrutural plana. Tá legal? Então, eu vou omitir essas ligações carbono e hidrogênio. E vou aqui dizer ó, que esse carbono está se ligando a quantos hidrogênios? Está se ligando a 3 hidrogênios. Então, esse número aqui no lado direito inferior é o índice que indica a quantidade de hidrogênio que se liga a esse carbono. Então, veja, esses índices quantitativos de átomos é sempre no lado direito inferior. Aqui, ó. 2 significa que esses 2 hidrogênios se ligam a esse carbono. Isso é uma questão de lógica. Porque, ó, se o carbono faz 4 ligações simples, e eu só tenho essa ligação aqui, carbono-carbono, está faltando quantos? 3. E se hidrogênio só faz uma ligação simples, então, para esse carbono ficar com 4 ligações, eu tenho que ter 3 hidrogênios ligando-se a ele. Já esse carbono aqui, ó, eu estou representando das 4 ligações, eu estou representando o quê? Eu estou representando uma e estou representando o quê? Estou representando 2, né? Ó, 1, 2. Tá legal? E aí, o que acontece? Das 4, eu já tenho 2, faltam quantos? Faltam as 2, que é justamente esses 2 hidrogênios, omitindo as ligações carbono-carbono. Mesma coisa esse, mesma coisa esse. Tranquilo? Então, essa aqui é a fórmula estrutural plana, e essa aqui nós chamamos de fórmula condensada. Condensada, condensamento desse sentido, significa empacotamento, significa simplificação. Beleza, galera? Então, essa terceira aula, vamos parar aqui, veja com atenção. Se precisar, vá no livro didático, veja lá direitinho, mas nós vamos continuar aí as simplificações das cadeias, para conhecer as formas de representar cada uma delas, beleza? Um beijo, forte abraço, fui, até a próxima. Fique aí na paz do nosso Criador.